Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. In Singapore, I was injustice Israel. So we finished the mass. We're just waiting for the father to come down from the pulpit and do our soul following. Há de novo Olatunji, é um dos sobreviventes do brutal ataque de domingo de Pentecostes numa igreja da Nigéria. Um ataque que causou 50 mortos e dezenas de feridos. Um deles é Olatunji. O seu depoimento, recolhido ainda no hospital, ajuda a perceber o que se passou. A intenção dos terroristas em matar o maior número possível de pessoas, mas é também um apelo para que o mundo olhe com mais atenção para o que se está a passar neste país africano, que se transformou nos últimos tempos num dos lugares mais perigosos para os cristãos em todo o continente africano. Sinal disso, houve, entretanto, um novo ataque, e de novo também a um domingo, a uma igreja, e logo após a missa. O balanço desse outro ataque, desse novo ataque, é também muito grave. 3 mortos, vários feridos e dezenas de pessoas raptadas. Sinal também disso, um padre de 41 anos foi raptado e assassinado no domingo, dia 26 de junho, na diocese de Aonchi. Para nos falar de tudo isto, deste novo epicentro de violência e de terror na Nigéria, nós vamos ter connosco, ao longo de todo o programa, a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os que nos estão a ver neste momento. Este vai ser, de facto, um programa marcado por esta onda de ataques na Nigéria, mas iremos, ainda assim, até outros países, até ao México, de onde nos chegou também a notícia trágica do assassinato de 2 sacerdotes jesuítas, e ao Haiti, onde uma religiosa italiana foi assassinada 2 dias antes de fazer 65 anos de idade. Ao longo do programa de hoje vamos também à República Democrática do Congo, onde continuamos a acompanhar o relato do Padre Marcelo sobre este país que o Papa Francisco desejava tanto visitar agora e cuja viagem, marcada para estes dias, do princípio de julho, teve de ser adiada por motivos de saúde. Neste programa teremos ainda uma atenção especial sobre os resultados obtidos pela Fundação AIS no ano passado, no ano 2021, dados de que já falámos aqui no programa anterior e que merecem um olhar atento, pois são a expressão da solidariedade dos benfeitores da ajuda à Igreja que sofre em todo o mundo. Mas isso será lá mais para a frente. Para já, vamos então até à Nigéria. E começamos pelo mais recente ataque a uma igreja. Foi no domingo, Catarina, dia 19 de junho. E há pelo menos 3 mortos confirmados. Exatamente, Paulo. Até agora há 3 mortos confirmados. Há vários feridos e ainda há cerca de 40 pessoas sequestradas. Portanto, este é um balanço ainda provisório, claro, de mais este ataque à Igreja Católica, portanto, feito por parte de um grupo de homens armados na Nigéria. Desta vez, o alvo foi a Igreja de São Moisés, em Robu, no estado de Kaduna. Relatos divulgados na imprensa local dão conta de que foi atacada não só a Igreja Católica durante a celebração da missa desse domingo 19 de junho, como também uma igreja evangélica situada na mesma localidade. Sim, são 2 ataques que nos permitem dizer que houve claramente a intenção de atingir as comunidades cristãs. Tanto mais que, em ambos os casos, os homens armados atacaram estes 2 templos exatamente durante as celebrações dominicais. Além dos mortos e feridos que foram transportados para um hospital local, há ainda a notícia de pelo menos 40 pessoas que estão desaparecidas. Ou seja, 40 pessoas que terão sido raptadas. Sim, e há ainda esse dado dramático, Paulo, de facto, de cerca de 40 pessoas que foram sequestradas nesta igreja de São Moisés. Portanto, neste momento, Paulo, e temos falado várias vezes aqui também nos nossos programas, o rapto de pessoas na Nigéria está a tornar-se cada vez mais comum. E isto está a tornar também, ou está a afetar diretamente a comunidade cristã, como se vê nestes 2 casos que estamos hoje aqui a falar no nosso programa. Este ataque aconteceu exatamente 2 semanas depois do brutal assassinato de 50 fiéis numa outra igreja católica, a igreja de São Francisco de Xavier,
no estado de Ondo. O Papa Francisco já expressou a sua tristeza pelo que aconteceu, como os nossos colegas do Rome Report se explicam já de seguida, num trabalho em que o bispo de Kaduna fala do perigo crescente para os terroristas, que os terroristas, aliás, estão a representar para as populações da Nigéria, nomeadamente para as comunidades cristãs. Pope Francis expressed his sorrow for the victims of the massacre in Nigeria on Pentecost Sunday. During the celebration in a church in Ondo, men armed with rifles opened fire on the faithful, leaving at least 50 dead, including many children. The mass shooting was in the Catholic Church of St. Francis Xavier of Owo, located in an area that, until now, had been considered one of the most peaceful in the region. In a virtual meeting organized by Aid to the Church in Need, just days before the attack, Archbishop Matthew Menoso of Kaduna stressed the danger of the growing strength of the terrorist groups in the country. In the last 4 years or so, it has taken a new dimension because they have acquired weapons, and therefore they have the ability to destroy massively, and therefore destroying villages, dispossessing them of their properties, killing people, making so many people refugees. The country's president has condemned the act, but the identity of the assailants is still unknown. O bispo de Kaduna fala no perigo crescente dos grupos terroristas na Nigéria. O mais conhecido é o Boko Haram. Daqui a pouco nós iremos ao encontro de uma jovem mulher que, há quase 10 anos, ela estava numa igreja quando um bombista suicida provocou um brutal ataque, um brutal atentado nessa igreja onde estava a decorrer a missa. Isto é um domingo. Foi na igreja de Santa Rita de Malalil, precisamente no estado de Kaduna. Para já, vamos ainda recordar o ataque de 5 de junho que causou, segundo os dados mais recentes, cerca de 50 mortos e dezenas de feridos. E um desses feridos, Catarina, é Adenovo Olatunji. Sim, ele é um dos muitos feridos deste brutal ataque à igreja de São Francisco Xavier. Portanto, Adenovo ficou ferido numa perna, com bastante gravidade, como nos contou também na entrevista que nos deu, mas neste momento está em recuperação no hospital local. E ele pede as nossas orações, principalmente por alma de todas aquelas pessoas que morreram durante este ataque, mas também pede orações pela Igreja da Nigéria, que está, sem dúvida, a atravessar um dos períodos mais difíceis, com ataques constantes, com raptos e com ameaças constantes às comunidades cristãs. Ainda no hospital, Adenovo Olatunji falou para a Fundação AIS e contou o que aconteceu nesse domingo, recordo, 5 de junho, quando estava na igreja de São Francisco de Xavier e de repente, já a missa tinha terminado, um grupo armado, ele diz que seriam pelo menos 4 pessoas, começaram aos tiros indiscriminadamente. Apesar de ferido numa perna, Adenovo conseguiu refugiar-se na sacristia. My name is Adenovo Olatunji. I worship at St. Francis Xavier Catholic Church of Solanoba. On that day, I received a call. I was in the church priest as usual. So we finished the mass. We were just waiting for the father to come down from the pulpit and go out so we followed him. When we heard the sound of the dynamite, even the sound of the dynamite are killed, aside from the gunshot. So that was how we were all running at Scatter. We saw them, they came in, and I just saw, because I was sitting at the back. How many? I ran back to How many? they are those, I think they are 4 in number. But what they were holding can destroy the whole of them. Those guys, I think I even thought they were Boko Haram because the way they dress, their look. So Okay. they can't us in the church start firing guns inside the church. So with the way they look like Boko. Boko Haram, that was even what I thought. That these people are Boko Haram. So they were firing guns in the church. I was trying to run from my life that maybe I would find a place to escape. Along the lines I was running, how I was shot in the pit, but I did not wait. I did not fall down.
did not fell down. I continued running until I ran into sacristy. From sacristy, I met a lot of people there who were also trying to escape too. So then we just passed through the middle and we ran out. That's how God saved me. And if you have seen what personal for you. O testemunho de Anovo Olatunji é semelhante ao de centenas de outras vítimas de outros sobreviventes de ataques terroristas em igrejas na Nigéria. De ataques terroristas e agora também de raptos. De facto, o rapto de pessoas está a tornar-se cada vez mais comum na Nigéria e são também cada vez mais frequentes os casos que envolvem raptos de pessoas da igreja. Como eu disse no arranque do programa, registou-se no domingo 26 de junho o assassinato de um sacerdote que havia sido raptado nesse próprio dia. Sim, Paulo, infelizmente são cada vez mais frequentes estas notícias que transmitimos nos nossos programas e que recebemos da Nigéria sobre raptos de padres, ataques a cristãos, às comunidades cristãs. Portanto, o caso deste sacerdote, o padre Christopher Odia, da Diocese de Ochi, é infelizmente apenas mais um numa longa lista de pessoas que têm sido raptadas e que estão ligadas à Igreja e que estão de facto na mira destes grupos terroristas. De facto, desde há alguns anos que a comunidade cristã tem estado a ser um dos alvos preferenciais dos grupos armados que têm vindo a espalhar o medo e a morte em diversos estados neste país africano. E não se pense que esta é uma realidade apenas dos dias de hoje. Vamos agora recuar no tempo, até o dia 28 de outubro de 2012. Vamos até Kaduna. Foi há quase 12 anos. Mas para Patience John, por mais anos que passem, ela nunca mais irá esquecer esse domingo em que estava a assistir à missa na igreja de Santa Rita, em Malali, quando uma bomba explodiu e ceifou a vida da sua melhor amiga. Seven years ago, Sarah Johanna was my best friend. I met with Sarah since in secondary school. We sang together till the day she died. I spent time with Sarah in so many ways. We laughed together. We practiced with Sarah in the church and outside the church. We walk on the road, practicing, singing. On that fateful Sunday, the 28th of October 2012, we left our houses so happily to come to the church as usual to celebrate Mass. Immediately after sharing the peace, the suicide bomber hit the church. We didn't finish the song. Some people crying, people shouting. All I could see on my body was blood, and I lost one of my eye. And because of that day, I have scars that will remain in my body forever. There's nothing to be ashamed of, because whenever I see myself, when I look at my face in the mirror, I say, God, you know all. Sarah died in my presence. Four of our choristers were dead. We lost them. They didn't die in vain. When I remember that you died for me, my heart leaped for joy, for there's none like you. And so every day I think about Sarah in my life. I hear her voice. Each time I think about her, all I could say is she died because of her faith. When people see us, see the scars, see what we have been passing through, they think we'll be discouraged. I, in particular, I can never be discouraged. Rather, I will be encouraged.
Este não é um alinhamento propositado, mas é um sinal dos tempos, dos ataques em igrejas na Nigéria. Vamos agora para o Haiti e México, onde, com uma diferença de apenas 5 dias, morreram assassinados uma religiosa e 2 sacerdotes. O primeiro crime foi no dia 20 de junho, no México. 2 padres jesuítas foram mortos a tiro. O que é que se passou, Catarina? Bom, Paulo, o que aconteceu é que 2 sacerdotes, o padre Joaquim Campos e Joaquim Mora, foram assassinados quando estavam a tentar prestar auxílio a uma pessoa que se tinha refugiado na paróquia da Companhia de Jesus em Serocauí. Esta pessoa estaria a fugir, ou estaria a ser perseguida por um homem armado, portanto procurou refúgio na paróquia e, portanto, terá sido este homem o autor destes crimes. A Companhia de Jesus no México já pediu, entretanto, uma investigação a tudo o que aconteceu em mais um incidente grave que revela o clima de enorme insegurança que se vive neste país. O Papa Francisco também já lamentou este crime e fala mesmo, Catarina, em tragédia. Sim, o Santo Padre manifestou a sua dor e a sua consternação pelo crime que ocorreu no México, dizendo que a violência não resolve nenhum problema, mas sim aumenta o sofrimento das populações e este sofrimento desnecessário das populações. 5 dias depois, a Igreja ficou de novo enlutada com o assassinato também de uma irmã, agora no Haiti. A religiosa italiana foi assassinada no sábado, no dia 25 de junho, apenas 2 dias antes de fazer anos, de fazer 65 anos de idade. Sim, é terrível mais esta notícia deste assassinato desta irmã italiana, da irmã Luisa Dell'Orto, uma religiosa italiana, como disse, e que pertencia às irmãzinhas do Evangelho. Ela era conhecida como o anjo das crianças de rua, pelo seu trabalho junto de crianças que vivem nas ruas do Haiti, que vivem desprotegidas, que vivem abandonadas. O próprio Papa Francisco falou desta irmã e lembrou a sua vida de entrega aos outros e falou também em martírio. Exato, logo no domingo seguinte, ou seja, horas depois de ter sido conhecido este crime, o Santo Padre falou desta irmã após a oração do Ângelus e lembrou a vida desta irmã junto às crianças, junto aos adolescentes. Ele falou da sua dedicação aos mais pequenos, para que pudessem ter uma vida com menos miséria, com mais amor, e referiu-se a esta irmã italiana também como sendo alguém que viveu a sua vida, como um dom para os outros e que acabou com o martírio. Obrigado, Catarina. Vamos então recordar as palavras do Papa Francisco no domingo 26 de junho, um dia depois do assassinato da irmã italiana. Desidero esprimere la mia vicinanza ai familiari e alle consorelle di Suor Lucia Dell'Orto, piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucault, uccisa ieri a Port-au-Prince, capitale di Haiti. Da 20 anni Suor Lucia viveva là, dedita soprattutto al servizio dei bambini di strada. Affido a Dio la sua anima e prego per il popolo haitiano, specialmente per i piccoli, perché possano avere un futuro più sereno, senza miseria e senza violenza. Suor Lucia ha fatto la sua vita un dono per gli altri fino al martirio. Do México e do Haiti vamos regressar à África, vamos ao encontro uma vez mais do padre Marcelo Oliveira, um missionário comboniano que vive há vários anos na República Democrática do Congo. Hoje o padre Marcelo, que tem vindo a fazer-nos como que um retrato deste país que o Papa ia visitar precisamente agora, no início de julho, viagem que foi adiada por questões médicas, por motivos de saúde, como sabemos. Hoje, dizia o padre Marcelo Oliveira, vai falar-nos da importância do trabalho da Igreja, que ele define como fundamental, especialmente no contexto da violência que está presente também em muitas regiões deste país e de que já falámos aqui em programas anteriores. Hoje, o padre Marcelo, e neste contexto da importância do trabalho da Igreja, vai falar também da importância de instituições como a Fundação AIS. No meio de todo este contexto, é certo que a presença da Igreja é fundamental.
e é a igreja que é o porto de abrigo onde os cristãos vão à fonte ou vão à nascente da água e ver as igrejas que se enchem, ver cristãos que estão verdadeiramente empenhados para viver e para testemunhar a sua fé. Porquê? Porque acreditam que Cristo, o Senhor da vida, é o único que pode ser a fonte da esperança. É certo que todo este trabalho da Igreja não pode ser levado para a frente sem a ajuda de tantas instituições e sobretudo, de tantas pessoas generosas que continuam a apoiar o serviço da Igreja missionária. A ajuda à Igreja que sofre é uma dessas grandes instituições que se preocupa de ver todas estas realidades. E na República Democrática do Congo, de certo que há alguns projetos apoiados pela ajuda à Igreja que sofre. Seja em rádios, seja algumas casas religiosas, sobretudo de irmãs, na ajuda dos sacerdotes para a celebração da Eucaristia, construções de igrejas e de casas de formação, na compra de alguns carros, para permitir aos missionários que possam fazer todo o movimento no seu serviço de evangelização, de apostolado, de acompanhamento das pequenas comunidades cristãs. Contamos, de certo, com a vossa ajuda, com a vossa colaboração para tantas atividades, tantos projetos que nós, também missionários combonianos, realizamos neste imenso país. Na República Democrática do Congo, em África, vamos agora até à China, até à Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Desde esta região, que é sempre tão especial, onde se reza e fala ainda em português, um olhar também sempre muito especial sobre a vida da Igreja. Em Macau estamos novamente confinados. E por isso, este ano, as celebrações de Corpus Christi, ou Corpo de Deus ou Corpo de Cristo, também foram condicionadas devido ao aparecimento de novos casos da pandemia de Covid-19. No sábado ainda houve alguma atividade à volta da celebração da solenidade do Corpo de Deus, com o início de uma adoração ao Santíssimo que iria levar 24 horas, entre a tarde de sábado e a tarde de domingo, e outras atividades de formação, reflexão e catequese. Acontece, porém, que no domingo foram de madrugada logo tomadas medidas de confinamento para travar este novo surto da pandemia de Covid-19 que agora estamos a viver, e a adoração ao Santíssimo acabou por ser cancelada. No domingo havia a primeira comunhão das crianças da catequese na igreja da Sé Catedral, cuja celebração acabou também por ser cancelada, e voltámos novamente às missas à porta fechada, sendo estas apenas transmitidas pelas redes sociais da Diocese de Macau. É mais uma luta contra o vírus, mais um confinamento, mas com as novas tecnologias a minimizarem, de certa forma, a dificuldade que os fiéis têm em poder ir aos locais de culto, prestar e alimentar a sua fé. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos falar dos resultados obtidos pela Fundação AIS no ano passado, dados que foram divulgados nos últimos dias. Qual foi a expressão da solidariedade dos benfeitores da AIS em todo o mundo? Quantos projetos foram apoiados? Quais os continentes mais ajudados? O que representa esta ajuda, por exemplo, ao nível das dioceses? Vamos ter as respostas a tudo isto, assim como iremos ao encontro ainda de alguém que está a realizar um trabalho extraordinário junto dos amputados no Camboja. Só para ver esta história vale a pena ficar aí desse lado. Nós voltamos depois de um breve intervalo. Até já. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6.
Aikona ulevi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandments. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandments. I can sing. Depend on our decision, choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection. Divine protection. Deceit and deception, we need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили заклити також і нашу католицьку школу, і семінарії. Ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Кто
это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все, нет России, улетела Россия, типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать растения. This war is born in the heart. One priest who served on the war served me that the most terrible in the war where war steal you. You belong to the war. It happened when you stop love. Now we see that this war from one side is very, very terrible. But also we see a lot of the goodness, solidarity, people sacrifice, they love each other, help each other, pray, a lot of pray. Who enter in this work of goodness, he live. Our experience, our faith give us light, understanding that if I change, if I convert, if I love, it is have also influence for the victory of the goodness in the world, also in this world. We are very, very grateful for this help for Kishinot. It is also touching, very touching, that we are not alone. We need this spiritual help. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com um alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental, e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo.
A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor.
Chcę zobaczyć wiele barw i powietrza. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Bairro, comigo está a Catarina Martins Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Na semana passada nós anunciámos aqui os resultados obtidos pela Fundação AIS ao longo do ano de 2021. Foram resultados notáveis que mereceram um amplo destaque na comunicação social em vários países. Hoje vamos espreitar o que os nossos colegas do Rome Report escreveram. Mas antes disso, e até para refrescar um pouco a memória dos nossos telespectadores, vamos ao essencial desses dados estatísticos. Qual a verba angariada a nível internacional? Quantos projetos foi possível apoiar? E quais as zonas do globo onde é mais visível a presença da solidariedade dos benfeitores da ajuda à Igreja que sofre? Muitas questões, Catarina. Muitas questões, Paulo, sem dúvida, e todas elas a apontar para o mesmo ponto, ou seja, de facto nunca houve na história da Fundação AIS um resultado tão positivo como o que tivemos em 2021. E vou começar por responder à última pergunta que me fez, portanto, quais as zonas do globo onde foi mais espelhada esta ajuda, esta generosidade tão grande dos nossos benfeitores? Bom, foi a África e, portanto, dos 133 milhões de euros angariados a nível internacional, o continente africano recebeu 30,7% destas nossas ajudas, seguindo-se depois a Ásia, a Europa Central e Oriental, o Médio Oriente e também a América Latina. Mas também perguntou... Quantos projetos foram aprovados? Sim, portanto foram aprovados 5.298 projetos ao longo do ano de 2021, o que significou também aqui, e recordo aqui os dados que referimos na semana passada, o que significou uma ajuda concreta a 1.181 dioceses em todo o mundo. Ou seja, e este é um dado que eu acho que é muito importante e que mostra também esta importância e a universalidade da nossa ajuda. 1 em cada 3 dioceses em todo o mundo recebeu um apoio da Fundação AIS, recebeu um apoio dos benfeitores da Fundação AIS. Portanto, é de facto extraordinário ter este número de 1 em cada 3 dioceses e por isso é impressionante e é até difícil de imaginar este apoio tão extenso e a tantas dioceses no mundo. E estes resultados foram obtidos num contexto de forte crise económica a nível global por causa da pandemia. Sim, esse é também um elemento a sublinhar, Paulo. Portanto, os nossos benfeitores sofreram, como todas as pessoas no mundo, sofreram as restrições, sofreram o impacto provocado pela pandemia da Covid-19. Claro que houve países que sofreram mais do que outros, evidente, mas podemos quase que dizer que ninguém no mundo não sofreu as consequências da Covid-19. E apesar disso, e apesar de tantas famílias terem passado por tantas dificuldades e terem sofrido diretamente por causa da pandemia, não houve uma redução dos seus donativos, pelo contrário. Portanto, ainda crescemos cerca de 10 milhões de euros face ao resultado de 2020. Portanto, é de facto um ano extraordinário com um resultado extraordinário. Dados extraordinários que aconteceram também em Portugal. É verdade, Paulo. Portugal também teve o seu melhor resultado de sempre. E não me canso de dizer que nós temos, sem dúvida, os melhores benfeitores do mundo. Isto porque, se olharmos para a dimensão do nosso país, para as dificuldades económicas que nós todos passamos, portanto, se olharmos para tudo isto, percebemos que angariar os 3.800.000 euros que nós conseguimos angariar só é possível graças a um enorme esforço dos nossos benfeitores, a um enorme esforço das famílias em Portugal. E isso representa também, ao mesmo tempo, Paulo, esta generosidade para com o outro, uma generosidade sem limites. E a todos os que estão connosco, a todos os que têm estado connosco nos momentos de oração, que têm respondido positivamente a todas as nossas campanhas, a todas as nossas iniciativas, é de facto, e aproveito aqui esta também oportunidade, a todos os benfeitores que nos estão a ver também neste momento, que também eles contribuíram para este resultado histórico de Portugal, a todos eles vai o meu muito, mas mesmo muito, muito obrigada do fundo do coração. Depois destas palavras emotivas da Catarina, é tempo então para ver o que os nossos colegas do Rome Report disseram sobre o balanço das atividades da Fundação AIS ao longo do ano passado. 347 mil benfeitores em todo o mundo.
5.298 projetos pastorais e de emergência para a Igreja em necessidade e perseguida. 1.181 dioceses apoiadas em 132 países. Mais de 133 milhões de euros angariados. Obrigado, porque com o seu donativo à ajuda à Igreja que sofre, deu de comer e beber àqueles que têm fome material e sede de Deus. Semeou o perdão e a reconciliação nas comunidades castigadas pela violência. Contribuiu para a saúde da alma e do corpo dos doentes, dos presos e dos necessitados. Proporcionou abrigo e esperança a milhares de refugiados. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e recolhestes-me, estava nu e destes-me que vestir, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ter comigo. Em 2021 pudemos ajudar 52.879 sacerdotes, 18.473 religiosas, 13.381 seminaristas, 37.745 catequistas e agentes pastorais. E milhares de cristãos que receberam, através dos nossos benfeitores, a misericórdia de Deus. Muito obrigado por fazer obras de misericórdia com ajuda à Igreja que sofre. A solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS manifesta-se de facto de muitas maneiras, em muitos lugares. Tem, podemos dizê-lo, muitos rostos. Um desses rostos é o de Henrique Alvar González, conhecido como o Bispo das Cadeiras de Rodas, por causa do seu trabalho de assistência humanitária no Camboja. Ele é espanhol, tem 63 anos de idade e tem desenvolvido de facto um trabalho notável neste país asiático junto das vítimas das minas. We still have like 200 accidents per year, like 5 accidents per week, and it's terrible. They are hidden in places that only poor people are walking there, because they go to work in the rice fields or in the forest. Or when you see that a little tractor going in the countryside with full of people, all poor people going to work in the field and step on a landmine. These are anti-tank landmines, and big explosion, and maybe 10 people killed and 6 injured, and maybe 6 families completely destroyed, and people say, why? We are going to Pride Home here in the province of Battambang, a community where we develop a village to welcome landmine survivors with their families. So we decided to create a home for them and for their families so they can live together and they can build their own life. We have 16 families today, mainly the people who are disabled are former soldiers or former child soldiers who got injured during the time of the war and after the war. All this area was really full of landmines. It was land of no one. It was the land they were fighting. We have thousands of landmine survivors, amputees. They were saying that, you know, after I had the accident, I was not feeling a human being. I wanted to kill myself. I asked my wife to abandon me. The landmine is not human. His name is Pat. He's double amputee with his hands because of a landmine explosion during the war. And he himself was in the Cameroon army. He is a father of 5
children with a beautiful wife, and maybe now he has 3 grandchildren already. And I can tell you the story about how I met him. I went to Somlot, to the hospital, to check about the people who were injured by landmines. I met this lady who had 3 little children, all sick, and she has no hands to carry the children. So I helped her. Then in the afternoon, I went to visit people with disabilities, and I met Pat, this man. And Pat welcomed me when I was in the house, and suddenly from the back came the same lady that I met in the hospital. I said, wow, I am in your home. He said, yes, and he is my husband. And do you have a job for him? Because now, since he has no arms, he cannot work in the fields. We have many children and we need incomes. So I got him to be our guard at the church. We will never get used to the suffering of the people. It's impossible. Touch our hearts and make us to react. And also I have to say that suffering many times comes with the sparks of hope. Maybe it's because we have our faith. We believe. The one who is going to bring us to the light is not ourselves. God give us the strength to go, to be humble. But also the other thing is to know that we are not the one who will go to resolve the problem by our strength. What we can do is to be kind, to accompany, and God will guide us. Because I think the solution of problems many times is coming just from the people who are suffering. The Cambodian society welcome us because they see that we are here for the common good. The word of God is this, and our deeds of compassion, our deeds of good for everyone. With our life is what transforms the people, and they receive the grace if maybe they want to know Christ more or not. And that grace comes if we go and we proclaim that God is love with our life. E com esta história carregada de humanismo e de solidariedade que nos chegou do Camboja, chegamos também ao fim do programa desta semana da Fundação AIS. Resta-me agradecer a presença e a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.